algumas pessoas vão dizer: Deus restaura casamentos, sim, mas não todos. Deus restaura alguns casamentos, alguns, mas não todos. Essas pessoas, elas não estão crendo na Bíblia Sagrada. A frase que é emitida por elas está baseado na fé perceptiva, naquilo que eles conseguem perceber. Ou seja, exatamente naquilo que Deus disse: olha, não viva por vistas, viva por fé. Porque as suas vistas vão te enganar. Ainda que o que você veja seja realidade, vai ser uma realidade parcial, não total. Porque você é limitado pela sua vista, por aquilo que você ouve. Quando você vê um casal tendo o seu casamento restaurado, você deve glorificar a Deus porque aquilo aconteceu, mas não achar que aquilo que aconteceu na vida deles exatamente da mesma forma, do mesmo jeito, vai se repetir na sua. Por que que não? Porque as suas atitudes e as atitudes do outro lado não são as mesmas. O posicionamento não é o mesmo. O tempo de se posicionar não é o mesmo. A intensidade da posição não é a mesma. Então não dá para você querer os mesmos resultados, sendo que você não consegue entender de forma completa todas as particularidades do posicionamento do outro lado. Não dá. É impossível. Assim como é impossível também você entender em alguns minutos ou até horas, e às vezes 2, 3 vídeos de testemunho, toda uma busca de 4, 5 anos. Não dá, queridos. Por mais detalhista que a pessoa que está narrando ali possa ser, ela não vai te contar tudo. Uma, porque ela vai esquecer boa parte daquilo que ela vivenciou. Outra, porque algumas partes são muito pessoais e ela, obviamente, vai suprimir, não vai te contar. E outra, querido, outra muito importante é que ainda que ela pudesse te contar todas as coisas, ainda haveriam coisas subentendidas. Haveriam coisas muito minuciosas. Então não dá para você basear a tua fé naquilo que você ouve, nem naquilo que você vê. Os testemunhos são uma bênção, mas é para glorificar a Deus. Não é para servir de regra e prática na tua vida. O que é para servir de regra e prática na tua vida é a palavra do Senhor. Isso sim. E isso muitas vezes é deixado de lado, infelizmente. Quando nós buscamos por restauração de casamento, nós nos baseamos muito por sinais. Os sinais vêm, motivam a gente, nos inflam os nossos sentimentos, a gente fica corajoso e vou lutar e vou batalhar. Amanhã, no dia seguinte, vem uma situação contrária e você murcha igual um balãozinho, igual uma bexiguinha. Murcha. Por quê? Porque os sinais, eles mexem com os teus sentimentos e não com a sua fé. A sua fé, ela não pode estar em situações que podem mudar. Não pode estar em situações flutuantes, que uma hora está aqui, outra hora está ali. A tua fé precisa estar firmado na certeza da palavra do Senhor. E qual é esta palavra? A palavra do Senhor para nós é, por exemplo, a de Salmo, capítulo 1, verso 1 a 3, que vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa é como? Essa pessoa é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem sucedido. Ei, Deus está dizendo: me obedeça, me sirva, me busque. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para isso, não observe os conselhos ruins, os maus conselhos, não vá se deter no caminho dos pecadores, não se assenta com eles, não peque com eles, me obedeça. Porque se você fizer isso,
Você será como uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas, que no seu devido tempo, não vai ser qualquer hora, não é só porque você está lá plantado junto à corrente de águas que você já vai florescer, mas vai ter um tempo, e esse tempo vai chegar, e quando esse tempo chegar, você vai florescer, você vai dar frutos, as suas folhagens não vão murchar, e tudo quanto você fizer será bem sucedido. A promessa do Senhor de restauração de casamento não é uma promessa onde Deus diz, se você fizer tudo certinho, eu vou ver se você vai ser contemplado. Vou pensar no seu caso. Queridos, eu costumo dizer que nós trabalhamos com Deus completamente justo. Não dá para você medir Deus pela experiência humana, que muitas vezes você fazendo algo certo para alguém, essa pessoa acaba pisando na bola com você. Deus não é assim, Deus é perfeito, Ele diz, aos que me honram, eu vou pensar se eu vou honrar. Não! Ele deixa bem claro, bem nítido, aos que me honram, eu honrarei de volta. Queridos, não tem, Deus restaura alguns casamentos. Deus faz os milagres para uns, mas para outros ele diz, não, esse não. Para esse eu não vou fazer. Mas ele está fazendo tudo certinho. Não, mas esse eu não quero fazer. Deus não é uma criança pirrenta, gente. Vamos começar a crer de verdade, a confiar de verdade. Tire os seus olhos das circunstâncias. Creia em Deus, creia nas Sagradas Escrituras. Não é na sua percepção, não é no seu achismo, você não é Deus. Você era um ser humano, uma criatura de Deus. Portanto, a tua fé não pode estar em algo semelhante a você, nem mesmo em você. A tua fé precisa estar em Deus. A tua fé precisa estar na palavra de Deus. Ela é inerrante. Aquilo que os teus olhos veem, erram, falham. Sua visão é limitada. Você não consegue ver tudo. Você percebe parcialmente. O apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 13, que havia um momento que ele enxergava como um menino. Ele fazia as coisas como um menino. Mas quando ele deixa as coisas de menino, ele passa a ser adulto, ele consegue fazer as coisas de adulto. Antes ele conhecia por parte, agora ele conhece por inteiro. Antes ele via por parte, como um reflexo no espelho. O reflexo no espelho parece que te mostra a realidade, mas não é. Não é real. É uma imagem invertida. Mas os seus olhos acham que é real. Os teus olhos te enganam. Qualquer brincadeirinha de ilusão de ótica já vai enganar os teus olhos. Quanto mais a realidade nua e crua sendo experimentada pelas tuas vistas ou pelos teus ouvidos. Mas você ainda insiste em acreditar. Porque o fulano não orou e Deus restaurou o casamento. Alguém orou e o casamento foi restaurado. Porque fulano orou muito e não teve o casamento restaurado. Você conhece a vida da pessoa? Dá para dizer com 100% de certeza, você consegue colocar a mão no fogo por essa pessoa e dizer, não, essa pessoa foi justa e Deus é que não quis realizar a restauração na vida dela. Você consegue fazer isso? Você tem essa capacidade de dizer, não, eu realmente atesto? Não dá, querido. Não dá. Não dá para fazermos isso. E se o fizermos, estaremos sendo completamente desonestos para com Deus. Porque Deus é que sabe de tudo, não eu, não você. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então por que você está confiando em você, naquilo que você vê, naquilo que você acredita, naquilo que você pensa, e não em Deus, que é perfeito, que é justo, e que não há nele nem mancha de pecado?
Por que é que a sua opinião, a sua crença, nas suas convicções valem mais do que diz as Sagradas Escrituras? Deus está disposto a te honrar. E ele diz em Romanos, lá no capítulo 2, que ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele diz lá em Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas as coisas que vos tenho dito, então sobrevirá sobre você bênçãos tal. Deus diz isso. Deus não diz, ei, se você fizer tudo isso, eu vou pensar se eu vou te abençoar. Não existe isso. Assim como não existe você buscar de Deus a restauração do seu casamento, clamar a Deus, mudar o seu estilo de vida, crer de verdade, obedecer a Deus de verdade, mudar as suas atitudes com relação a tudo na tua vida. Não existe você fazer tudo isso e Deus não te honrar, querido. Não existe. Não existe. Se você clamar a Deus, se você buscar a Deus, Deus virá sobre você e te honrará. Há, sim, algumas circunstâncias que Deus não vai restaurar o casamento. Assim como há circunstâncias que Deus não vai fazer os milagres. Quais são essas circunstâncias? Circunstâncias, por exemplo, em desobediência. Quando você está buscando por algo que é declaradamente contrário à vontade do Senhor, é óbvio que Deus não vai fazer o milagre. Assim como Deus não vai restaurar o casamento de pessoas que estão em segunda aliança. Não vai. Porque estão em flagrante desobediência diante do Senhor. Não vai. Deus não vai realizar a cura de uma pessoa quando os dias dessa pessoa já terminaram. Quando chegou a hora dela ir se encontrar com o nosso Deus. Deus não vai curar. Assim como Deus não vai restaurar o casamento de pessoas que os seus dias aqui na terra terminaram. Então ele próprio vai pôr fim ao casamento por via da morte, que é a única forma de encerrar um casamento. Só assim. Nos demais casos, onde as pessoas permanecerem vivas e onde a busca for por algo que Deus quer, e o que Deus quer não é algo místico, que você tem que fazer algo aí para descobrir qual é a vontade do Senhor, está descrita nas Sagradas Escrituras. Deus é um Deus de família. Se você está vivo, se o cônjuge está vivo, então sim, ore, clame, busque que Deus vai restaurar o seu casamento. Seu casamento é da vontade do Senhor, tá certinho lá, primeira aliança. Então pode buscar, que Deus vai restaurar. No seu tempo vai dar fruto e a folhagem não vai murchar. No seu tempo, Deus vai restaurar o casamento. Vai haver um momento, vai haver um tempo de você correr para o abraço. Hoje é o tempo de afastamento, mas vai haver um tempo em que você vai abraçar gostosamente o seu marido e a sua esposa. Vai haver esse tempo. O que não pode, de jeito nenhum, é você acreditar em mentiras, em engano e até mesmo nos seus próprios enganos. A nossa vista, a nossa mente, os nossos ouvidos, eles não percebem tudo. Percebem parte. E parte, querido, parte não resolve muita coisa. Nós precisamos do todo. Portanto, não desistam da busca por restauração de casamento, porque um e outro, por uma descrença, por uma desconfiança, acaba dizendo que não vai ter restauração para todos. Para alguns sim, para todos não. Cuidado, meu querido. Cuidado. Muito, muito cuidado. Que Deus abençoe a vida de vocês, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.